Boa tarde. Turma, olha só, qual é a missão para hoje à tarde, né? Amanhã é para a área da saúde, é isso? Legal, então eu sou da área do direito, Aí, qual é a minha missão hoje? É deixar direito constitucional fácil para vocês. E eu vou fazer isso, Se tiver uma questão amanhã de direito constitucional, tu vai matar. Tranquilamente tu vai matar, certo? Turma, direito constitucional. Qual é o objeto de estudo do direito constitucional? É a nossa Constituição, certo? Nossa Constituição, muito embora a gente pense, né, que vai do artigo 1º ao 350 só, não. A gente tem emendas constitucionais, chamado bloco de constitucionalidade. A ementa de vocês é exatamente igual à ementa dos outros cursos, né? E aí o que a gente tem? Artigo 1º, artigo 4º, direitos fundamentais, artigo 5º, direitos e garantias individuais e coletivos, artigo 6º até o 17º, que fala sobre direitos sociais, nacionalidade, direitos políticos, depois sobre organização do Estado, que vai até a administração pública. Então é um trecho bom da Constituição. Só que assim, ó, eu dei uma estudada na banca e eu percebi que a banca gosta de pedir as mesmas coisas. O que eu vou enfatizar com vocês hoje? O que a banca mais pede. Perfeito? Tranquilo? Podemos começar, turma? Olha só. Primeira coisa que a gente vai ver aqui em direito constitucional são os princípios fundamentais. Isso está entre o artigo 1º até o artigo 4º, perfeito? Primeira coisa que eu tenho que lembrar aqui, turma, fundamentos. Ó, a Constituição ela começa mais ou menos assim, ó. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel de Estados, municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e terá como fundamentos. O que a banca quer saber de você? Quais são esses fundamentos? Então presta atenção aqui, ó. Presta atenção nisso aqui, turma, ó. Si, di, va, plu, beleza? Matou o fundamento. Simples assim, tá? Simples assim. O artigo 2º da Constituição, ele vem falar sobre a tripartição dos poderes, poder executivo, legislativo e judiciário. O que tu tem que guardar do artigo 2º? Apenas que eles são independentes e harmônicos. Por que isso, professor? Independente porque cada poder tem uma função típica. Sempre o pessoal me chama a atenção, porque eu venho aqui e ó, saiu da câmera, vamos lá. Cada um tem uma função típica. Então o poder judiciário julga, o poder legislativo cria leis, o poder executivo desenvolve a função administrativa e política, certo? Agora, de forma atípica, eles desenvolvem outras funções. Por exemplo, né, um procedimento de impeachment contra o presidente da República. Quem que julga? O Senado, que é poder legislativo. Poder judiciário, ele abre concurso? Claro, o que é isso? Publicando edital, ele está desenvolvendo função administrativa, certo? Então, grava do artigo 2º, independentes e harmônicos. Artigo 3º da Constituição, objetivos. O que eu tenho que gravar de objetivos, turma? Apenas isso, ó. Certo? Matei o artigo 3º também. Simples assim, fácil assim, turma. Artigo 4º, princípios das relações internacionais. Ô, professor, aqui são mais incisos, né? Não se preocupe. Olha como fica fácil da gente estudar. Se for fundamento, artigo 1º. O que é o soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores, que é um L, tá? Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político. Certo, turma? Se for objetivo, são 4 verbos, não tem como errar. O primeiro, construir. O segundo, garantir. O terceiro, erradicar.
e promover. Então, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a desigualdade, promover o bem-estar de todos, isento de qualquer discriminação. Matei? Tá. Ficou o artigo 4º. E aí o artigo 4º? A regra é o seguinte, as questões, elas insistem sempre assim, turma, ó. Questão busca assim, são fundamentos da República. Arruma 4 ou 3 aqui, se for 4 alternativa, e mete um garantir junto, certo? São objetivos da República. Mete 3 aqui e 1 lá, certo? Se você gravar os 2 mnemônicos apenas, você mata todas as questões que envolver princípios fundamentais. Legal? Por quê? É fundamento, eu sei que é fundamento, Sociediva Plu, é objetivo, eu sei que é objetivo Cogarra Pro. Não é fundamento, não é objetivo, é o quê? Princípio das relações internacionais. Tá, não é bom ainda, professor. Então, mais uma dica. Se é princípio das relações internacionais, tu tem que lembrar que tu falando de um Estado estrangeiro. Então vai ter ali, ó, igualdade entre os Estados. Estou falando Estado estrangeiro, não intervenção. Solução pacífica dos conflitos. Repúdio ao racismo ou terrorismo. Não intervenção. Tá percebendo como isso direciona para o Estado estrangeiro? Então, leva essa dica aqui, ó. Sei os 2 mnemônicos principais. Sei o que é fundamento, Sociediva Plu. Sei o que é objetivo Cogarra Pro, certo? Já te ajuda 80%. Agora eu venho para cá e mato por exclusão. Se não for Sociediva Plu e se não for Cogarra Pro, vai ser o quê? Princípio das relações internacionais. Ainda estou em dúvida, professor. Lembra da dica? Olha, é uma relação com o Estado estrangeiro, concessão de asilo político. É óbvio que tem que envolver alguém de um Estado estrangeiro. Perfeito? Tranquilo isso, turma? Artigo 1º ao artigo 4º, é isso que tu tem que lembrar. Certo? Tranquilo? Beleza. Agora a gente entra numa parte que eu sempre digo para meus alunos de direito constitucional aqui, né? Não existe uma prova de direito constitucional sem questões do artigo 5º. Não tem como. Então, olha só. Vamos lá. Primeira dica acerca do artigo 5º. O que tem no artigo 5º, né? São direitos e garantias individuais e coletivos. Então, todos os direitos de primeira dimensão estão ali. O que é mais importante na Constituição está ali no artigo 5º. São 79 incisos e 4 parágrafos, e a gente tem que ter uma noção geral do que fala ali, certo? E eu começo aqui, ó, com a primeira dica acerca das penas. Quais são as penas permitidas e as penas proibidas? Permitidas: privação e restrição de liberdades, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão e interdição de direitos. Jamais cassação. Interessante? Sim. Agora, mais interessante é você saber o que não pode ser pena no Brasil. Imagina assim, ó, que o legislador vai lá e cria um novo tipo penal, um novo crime. E daí ele diz assim, ó, qual é a sanção que a gente vai colocar para esse crime aqui? Já sei, vamos colocar aqui pena de banimento. Pode? Não pode, porque a Constituição ela fala, são vedadas penas no Brasil de morte. Opa. Existe pena de morte no Brasil, turma? Existe. Quando? Guerra declarada. Isso, está previsto lá no Código Penal Militar. Apenas em guerra declarada tem morte por fuzilamento, certo? Quer ser militar? Toma então, né? Ó, caráter perpétuo, trabalhos forçados, banimento, cruéis, essas penas não podem existir no nosso ordenamento jurídico. Tá tranquilo isso, turma? Beleza? Passamos para cá. Olha só, tem 3 incisos em sequência no artigo 5º que ele falam sobre vários crimes e dizem assim, ó, alguns são inafiançáveis, outros são imprescritíveis, outros são insuscetíveis de graça e anistia. Sempre é muito confuso entender o que é um, o que é outro. Então, olha essa tabelinha aqui que vai facilitar a tua vida. Primeiro eu tenho o inafiançável.
inafiançáveis. Depois eu tenho os imprescritíveis. E depois eu tenho os insuscetíveis de graça e anistia. Perfeito, turma? Olha comigo. O que é desses crimes, né? Dos crimes previstos nesses 3 incisos. Quais são inafiançáveis? Todos, tá? Quais são imprescritíveis? Ração. Quais são insuscetíveis de graça e anistia? 3TH. Vamos ver como é simples isso? Ó, ração, primeiro racismo, e o segundo, ação de grupos armados. 3TH, 1, 2, 3T e 1H. Primeiro T, terrorismo. Segundo T, tráfico. O H, hediondo. E o outro T aqui que faltou é o tortura. Isso, tortura. Beleza? Ó, se eu falar tortura é inafiançável, sim, porque são todos. Tráfico é inafiançável, sim, porque são todos. Terrorismo, sim, porque são todos. Hediondos, sim, todos. Racismo, todos. Agora, se ele pergunta na prova para você, quais são os imprescritíveis? Racismo, ação de grupos armados. Quais são insuscetíveis de graça e anistia? Terrorismo, tráfico, tortura e os hediondos. Ficou fácil, turma? Tá ali bem simples, né? Racismo, ação de grupos armados. Aqui, ó, tortura, tráfico de drogas, terrorismo e os crimes hediondos. Beleza? Vamos lá? Mais uma dica aqui, ó. O que é uma associação, turma? Na Constituição, artigo 5º, você vai ver alguns termos como reunião, associação, cooperativa. Beleza, reunião é para o momento, tá? Imagina que a gente faz uma manifestação agora contra o Matusa ali, né? Pelo preço da mensalidade. Vamos todo mundo ali na frente, vamos manifestar. O que é isso? Uma reunião. A Constituição traz regras para reunião. O que é a associação? Associação é uma reunião de pessoas com objetivos semelhantes, todavia sem fins lucrativos, certo? A cooperativa é uma forma de administrar, malgrado a legislação diga que também não exista finalidade lucrativa, mas tudo que se reverte em lucro é investido na própria cooperativa. E o tema de estudo, a associação, ele traz algumas regrinhas. Por exemplo, a Constituição fala assim, ó, como é que eu posso suspender ou dissolver uma associação? Suspender paralisa ela por enquanto. Dissolver acaba com ela. Ambas precisam de decisão judicial. Só que uma pode ser uma decisão ainda sem trânsito em julgado. Essa daqui, para dissolver a associação, somente com o trânsito em julgado. O que é trânsito em julgado, professor? Não aceita mais recurso, tá? Passou todos os recursos possíveis e agora não aceita mais recurso. Perfeito? Tranquilo? Joia? Eu preciso de autorização para criar uma associação do Estado? O Estado pode interferir? Não, não pode, tá? Não pode, não precisa de autorização do Estado para que se crie uma associação. Perfeito? Olha isso daqui, interessantíssimo no artigo 5º, violação de residência, né? O que é residência? Residência é o asilo inviolável do indivíduo. E a Constituição diz que ninguém nela pode penetrar sem o consentimento do morador, salvo nos seguintes casos. Ele traz uma exceção, né? Traz algumas exceções. Vamos lá. Quando que eu posso entrar na casa de alguém sem a autorização desse alguém? Primeira situação é se estiver acontecendo ali dentro um flagrante delito. Aí eu posso entrar, certo? Não preciso pedir autorização.
Segunda situação é para prestar socorro. Tem alguém ali precisando, passando algum momento de necessidade. Eu vou lá prestar socorro. Preciso da autorização? Não, não preciso. Certo? Turma, em caso de desastre, imagina aqui, ó, época essa, deu uma chuva, tá inundando tudo, a casa vai ficando a pessoa vai, tu vai lá socorrer, tu vai lá, nesse extremo caso de desastre, não precisa de autorização. E a última possibilidade é por determinação judicial durante o dia. Cuidado, é determinação judicial e não administrativa, tá? Determinação judicial e durante o dia. Durante o dia, a doutrina, assim, ó, diverge entre lá o Código de Processo Penal e o Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil é das 6 às 20 horas, o processo penal das 6 às 18 horas. Não se preocupe com isso, é durante o dia, só isso. Legal? Tranquilo? O que é casa, turma? O que é casa? Conceito de casa, né? Casa é todo aquele ambiente que só você, proprietário, pode entrar, que não é todo mundo que pode entrar. Então, assim, ó, tem um estabelecimento comercial. Estabelecimento comercial tem uma área que é acessível ao público e uma área aqui que é reservada. Tem um balcão e atrás desse balcão só quem trabalha. Do balcão para cá é casa? Segundo a doutrina, sim. Eu fui no hotel, eu tô lá 3 dias no hotel. O quarto do hotel é casa? Sim. Naquele momento, naquele conceito é casa, certo? Eu tenho um escritório, trabalho lá no escritório e tal, ela é casa, para a doutrina é casa. Eu tenho um motorhome, eu estou viajando, aquilo lá é casa? É casa. Todos esses ambientes, eles precisam respeitar esses preceitos constitucionais, obedecendo ou a autorização, o consentimento do morador para a entrada, ou então as exceções previstas na Constituição. Tá tranquilo isso, turma? Tá tranquilo isso? Beleza. Olha o que a gente já viu hoje, então. Olha o que a gente já viu até o momento, tá? Olha como fica fácil de você tentar lembrar. Se a gente começa lá no artigo 1º, eu vou ter que lembrar apenas de fundamento e objetivo. Eu tenho 2 mnemônicos só para lembrar. Fundamento sociediva plu, objetivos COGAERRA PRO. O que não for um, que não for outro, é princípio da relação internacional do artigo 4º. Pulo. Eu comecei no artigo 5º aqui, já sei a diferença de quais são os crimes que são inafiançáveis, imprescritíveis, suscetíveis de graça e anistia. Tá tranquilo isso? Já sei as regrinhas das associações, certo? Já sei a regrinha aqui do asilo inviolável, da casa, do asilo inviolável do indivíduo. E agora a gente continua aqui, então, turma, para liberdade de reunião. Lembra que eu falei para vocês? Reunião pontual. Vamos ali na frente manifestar agora contra o Matusa. O que a Constituição exige para uma reunião? Apenas o aviso prévio. Eu preciso da autorização do Estado para uma reunião? Não preciso, certo? Eu preciso apenas do aviso prévio à autoridade para não frustrar outra reunião que foi agendada anteriormente. Apenas isso, certo? Tranquilo isso? Beleza? Olha aqui, turma, é óbvio, né? Não posso ter reunião com armas, apenas sem armas. Beleza? Tranquilo? Olha aqui agora, ó, turma. Independente do pagamento de taxas, no artigo 5º, o direito de petição em defesa de direitos ou contra ilegalidade e a obtenção de certidões e repartições públicas para defesa de direitos. O acesso ao exercício ao teu direito, isso é chamado de direito de petição. O acesso ao teu direito não pode ser cobrado pelo Estado. Eu preciso de uma certidão de determinado órgão público para representar um interesse meu aqui, ó. Isso não pode ser cobrado pelas autoridades públicas, certo? Eu quero peticionar por uma ilegalidade que foi feita para o Estado contra mim. Não pode ser cobrado. Perfeito? Tranquilo? E aqui também, turma, são gratuitos aos reconhecidamente pobres. O quê? A entrada nesse mundo e a saída dele, tá? Entrou nesse mundo, certidão de nascimento, gratuita. A saída desse mundo, certidão de óbito, gratuito também para quem? Reconhecidamente pobres. Tá tranquilo isso? Beleza? Vamos lá. Olha,
lá dentro da Constituição, turma, no artigo 5º ainda, a gente tem os chamados remédios constitucionais. E daí vocês são da área da saúde, vai ficar bem fácil de entender. Turma, olha só, eu tenho um remédio, perfeito? E eu tenho aqui uma patologia, uma doença. Se eu ministrar o remédio errado, vai adiantar? Não vai resolver nada. Agora, se eu ministro o remédio correto, da forma certinha, na quantidade certinha, ele resolve esse problema. Então, o pessoal do direito foi lá na área de vocês e roubou a nomenclatura, né? E a gente chama então de remédios constitucionais. A gente estuda basicamente 5 remédios no artigo 5º. O primeiro deles, e talvez o mais importante, se chama habeas corpus. Esse remédio ele cuida de uma doença chamada restrição ilegal ao direito de locomoção. Sempre que uma pessoa se achar ameaçada ou tiver a sua liberdade de locomoção, direito ambulatório, violado por autoridades públicas, ela vai lá e, preciso desse remédio agora. Habeas corpus, certo? Esse remédio ele é tão forte, turma, ele é tão forte, que imagina que não preciso nem de advogado para ele. Eu mesmo posso fazer. Estou sofrendo uma restrição da minha liberdade aí por uma ilegalidade do poder público. Eu posso pegar uma folha de papel e escrever habeas corpus, doutor juiz, me ajude que o negócio está feio aqui. Mando para ele e o juiz tem que analisar como se fosse a petição da melhor banca de advogados do Brasil. Tem o mesmo impacto, a mesma influência, certo? Então eu já sei, o primeiro remédio se chama habeas corpus, gratuito inclusive, certo? E ele trata uma doença que é a restrição ilegal da liberdade do direito de locomoção dos cidadãos. Beleza? Tranquilo? Eu tenho outro remédio que se chama habeas data. Esse remédio a gente usa quando você precisar de uma informação, ou você precisa ter acesso, ou você precisa retificar essa informação em um banco de dados público. Banco de dados público. Aí você foi lá e pediu, eu preciso de uma informação acerca aí, diz a respeito à minha pessoa e tal. No banco de dados público, eles falaram que não, isso é sigiloso, eu não vou te franquear essa informação. E aí, como que você faz para se socorrer agora do poder judiciário, né? Para você ter acesso a essa informação? Tem um remédio, você vai lá e quero o habeas data para ter acesso ou retificar essa informação. O que tem que cuidar, tá? Esse remédio aqui, ele necessita, antes que tenha a negativa na via administrativa. Você pediu lá para aquele banco de dados público, e entenda, banco de dados público não precisa necessariamente ser em um órgão público, tá? Por exemplo, a SPC e Serasa, eles têm bancos de dados públicos, mas são entidades privadas, certo? Eles não quiseram franquear a informação que diz respeito à minha pessoa. Vamos no remédio então agora. O nome do remédio, habeas data. Beleza? Tranquilo? Vamos para mais um remédio. Esse remédio, o mandado de segurança, ele tem uma característica. Por quê? Porque você pode ministrar ele para uma pessoa só ou para várias pessoas em um momento. Ele pode ser individual ou coletivo. E para que serve esse mandado de segurança? É para proteger um direito líquido e certo que não é amparado por habeas corpus e habeas data. Então, quando que eu vou usar esse daqui? Quando não se tratar desse ou não se tratar desse. Aí eu venho pro mandado de segurança. E ele fala direito líquido e certo. O que é um direito líquido e certo? É aquele direito que não aceita dilação probatória. Você não vai produzir prova. Não tem como eu instruir um processo e criar prova para ver se eu tenho direito ou não no final. Não, ele tem que ser um direito de pronto. Já apresentei aqui, líquido e certo. O Poder Judiciário não vai discutir, e aí, tem direito ou não tem? Não, tem, está aqui, certo. Não é amparado por habeas corpus, não é amparado por habeas data, então, figura do mandado de segurança. Se for
Se você não consegue visualizar a situação, tenta imaginar comigo assim, ó. Você, aqui está a lista dos aprovados, né? No próximo concurso da prefeitura. O que acontece? Você tem certeza da tua pontuação. Teu nome não está na lista de nomeação. O que aconteceu? Algum erro lá, né? Não contabilizar tua pontuação, ou digitaram lá errado, tal, beleza. E aí, como que você movimenta o Estado para reparar esse dano? Olha, cara, você vem aqui para os outros. É direito de locomoção? Não, não é. Você quer ter acesso ou retificar algo de um banco de dados público? Não é também essa função. Qual que você vai socorrer? Mandado de segurança. Perfeito? Tranquilo? Mandado de segurança ele pode ser coletivo, como eu falei, e ele pode ser apresentado, então, ó, por partido político com representação no Congresso Nacional, organização, entidade ou associação em funcionamento há pelo menos um ano. Beleza? Tranquilo? Esse é o remédio, certo? E o direito líquido e certo não amparado por habeas data ou habeas corpus é a doença. Legal? Tranquilo? Passamos para o próximo. O próximo se chama mandado de injunção. Olha só, nós temos a Constituição, que é a nossa lei maior, perfeito? A Constituição, ela traz várias normas chamadas normas de eficácia programática. São normas que a Constituição trouxe e falou o seguinte: conforme disposto em lei. Então, o que ela falou? Ó, você tem o direito, mas vai ter que vir uma lei futura que vai dizer como você vai exercer esse direito. O exemplo vai ficar bem fácil de você entender. A Constituição diz no artigo 5º que assim, ó, o Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor, certo? 2 anos depois, o que entrou em 1990? Código de Defesa do Consumidor. Vamos imaginar aqui que não tivesse entrado em vigência o Código de Defesa do Consumidor. Como é que tu ia exercer o teu direito consumerista? Não tem como, não tem como, certo? E aí, o que eu faço agora? Você tem que buscar um remédio constitucional para tratar disso. Então, a Constituição fala, sempre que norma a falta de norma infraconstitucional tornar inviável o direito previsto constitucionalmente relativo ali à nacionalidade, soberania ou cidadania, você vai lá e busca através de um mandado de injunção. O que tu tem que lembrar, tá? Mandado de injunção, sempre quando houver omissão da lei. Qual o remédio? Mandado de injunção. Qual que é a doença a ser tratada? Omissão da lei. Certo? Tranquilo? Joia? E o último, turma, ação popular, o último dos remédios. Ação popular, ela tem uma característica aqui. Eu só posso ministrar esse remédio se eu for cidadão. Somente cidadão. Somente. O que é o cidadão para a ação popular? É aquele que está pleno dos seus direitos políticos. Como assim, professor? Você fez alistamento eleitoral e tem o título de eleitor. Se você tem o título de eleitor, fez alistamento eleitoral, você pode mover a ação popular. Mas ela vai tratar o quê, professor? Todo ato lesivo contra o patrimônio público, contra a moralidade pública, contra o meio ambiente, certo? Tudo aquilo que você perceber que está agredindo o patrimônio público o patrimônio histórico, cultural, agredindo de alguma forma, você, enquanto cidadão, pode chamar a atenção do Poder Judiciário e dizer, olha o que está acontecendo lá, ó. Olha o que está acontecendo, e você movimenta, então, o Poder Judiciário para resolver isso. Imagina que pavimentaram a tua rua, certo? Cara, você foi lá e, assim, ó, olhando, tô pavimentando, tu viu assim, pô, cara, mas é uma natinha só de asfalto. Isso não tá legal, cara. Acho que não. Cara, tu viu, começou já, um mês depois de entregar a obra, começou a fazer uns buracos ali. Cara, então isso afeta o erário público? Claro, pô, claro que afeta. Cara, como é que tu pode movimentar isso? Ah, eu vou comunicar ao Ministério Público para que ele instaure uma ação civil pública. Pode? Pode. Mas se eu não quiser fazer isso, posso demandar em ação popular? Pode, cara. Você tem título de eleitor? Tenho. Então você está apto a se socorrer desse remédio chamado de ação popular. Legal?
Sei, então, quando eu falar sobre remédios constitucionais, eu tenho aqui, turma, habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção e ação popular. Perfeito? Tá tranquilo isso? Joia? Perfeito, turma. Vamos lá. Vamos para cima. Turma, deixa eu apagar aqui que eu tenho que passar uma dica para vocês aqui também, tá? A partir do artigo 6º da Constituição, a gente fala sobre direitos sociais. No artigo 5º, direitos e garantias individuais e coletivos, eu falo direito, né? É ali um fazer, né? Um ato positivo do Estado, garantia que o Estado não vai usurpar isso, certo? E agora eu passo pro artigo 6º, falando em direitos sociais, que são uma segunda dimensão dos direitos constitucionais em que a gente promove a igualdade. A Constituição, ela segue aquela regra, né, da liberdade, igualdade e fraternidade. Eu passei a liberdade, eu entro agora na igualdade. E para que eu busque igualdade e isonomia dentro da Constituição, o artigo 6º ele já alavancou, trazendo quais são os direitos sociais do cidadão, certo? Vamos lá. Turma, aqui estão todos os artigos, todos os direitos previstos no artigo 6º. Quando eu falo em edu, o que é? Educação, moradia, alimentação, saúde, trabalho, lazer, assistência aos desamparados, proteção, segurança, previdência social e o último que entrou aqui, ó, transporte, tá? Grava um mnemônico e tu já sabe quais são os artigos, os direitos previstos no artigo 6º. Edu mora ali, Saul trabalha lá e Assis prossegue preso no transporte, né? Beleza? Educação, moradia, alimentação, saúde, trabalho, lazer, assistência, proteção, segurança, previdência social e transporte. Tá tranquilo isso? Não é o suficiente, professor. Beleza. Olha só, o artigo 7º e o 8º, eles tratam sobre direitos do trabalho. O artigo 7º, direitos individuais, o artigo 8º, direitos coletivos. No artigo 7º, turma, é bem interessante porque a maioria dos direitos previstos ali, todo mundo que já trabalhou com carteira assinada conhece. Todo mundo conhece. Então, o que tu tem que lembrar? É do que é mais exceção ali no artigo 7º. Olha o que eu trouxe para vocês. Remuneração do trabalho noturno superior ao diurno. Realidade lá tranquilo. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução de jornada mediante acordo e convenção coletiva de trabalho. Repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos. Cuidado aqui, tá, turma? Não é obrigatoriamente aos domingos e não é preferencialmente aos finais de semana. É preferencialmente aos domingos. Legal? Remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo em 50% do normal, gozo de férias 1/3 a mais do que o salário normal, licença gestante, duração de 120 dias, não confunda com o dos servidores públicos, que é 180 dias, certo? Aviso prévio com no mínimo 30 dias, certo? Seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que esse seja obrigado,
caso incorrer em dolo ou culpa. Proibição do trabalho perigoso, insalubre ou noturno aos menores de 18 anos. Qualquer trabalho aos menores de 16, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. Cuidado com isso, eu tenho aqui, ó, 3 faixas, tá? 14, 16 e 18. Menos de 18, o que que não pode? Para todos. Trabalho noturno, perigoso e insalubre. Não pode, tá? Menos de 16, qualquer tipo de trabalho, salvo acima de 14 na condição de aprendiz. Beleza? Tranquilo? Ó, no artigo 8º, a gente vai falar sobre os sindicatos. Primeira regra do sindicato. Primeiro, não pode o Estado intervir na criação do sindicato. O sindicato ele tem a liberdade de criação. Agora, tem uma regra a ser obedecida. Eu não posso ter mais de um sindicato tratando do mesmo objeto na mesma base territorial, que não pode ser maior ou menor do que um município. Então, pensa comigo, em Lages eu tenho o sindicato dos comerciários, certo? Posso ter 2 sindicatos comerciários em Lages? Não pode, porque a base territorial é o município. Perfeito? Então, apenas um sindicato representativo de categoria aqui. Tranquilo? Joia? Garantido para todas as classes a greve, né, o direito de greve, sendo proibida apenas em relação aos militares. Aqui militares, todo o serviço policial pacífico nos tribunais superiores já. Toda atividade policial não pode, toda atividade de segurança pública não tem o direito de greve, perfeito? Assegurada a participação dos trabalhadores empregados nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão ou deliberação. Das empresas de mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Então, tu pensa comigo, o que diz esse direito? Eu tenho uma empresa que tem mais de 200 empregados. Todo mundo quer falar com o dono da empresa. Tu imagina a muvuca. Tá, como que a gente resolve isso de uma forma mais fácil? Vamos aqui assegurar a representatividade de um. Vamos escolher um dos 200 e esse vai responder, tratar em nome de todos com o empregador. É isso que o artigo 8º quer dizer. Certo? Tranquilo, gente? Beleza? Joia. Aqui, ó, vamos entrar, turma, a partir do artigo 12º, são 2 artigos só, né? 12º e 13º, mas o pessoal gosta de confundir eles. Nacionalidade. O que é nacionalidade? Nacionalidade é o vínculo político-jurídico que o indivíduo mantém com o Estado. Quando eu falo em Estado, turma, Estado é isso daqui, ó. Estado é a junção de povo, território e governo soberano. Governo soberano. Legal? Ó, dimensão pessoal desse Estado é o povo. Qual o vínculo que esse povo possui com esse Estado? Vínculo político-jurídico. Se chama nacionalidade. E essa nacionalidade, ela pode ser adquirida de 2 formas distintas. A nacionalidade originária e a nacionalidade extraordinária. Beleza. Qual é a nacionalidade originária? É aquela que vem de 2 critérios. O critério do sangue e o critério do solo. Perfeito? O que é o critério do sangue? Hoje a gente chama de ius sanguinis. Meu pai ou minha mãe são brasileiros e eu sou o quê?
brasileiro. Essa é a regra. O que é o critério dos solos, ou o que a doutrina chama de ius solis? Eu nasci no território brasileiro e eu sou brasileiro. A esses dois, eu digo que eles são brasileiros natos. Olha como ficou fácil. Tá tranquilo, né? Beleza. Aqui eu tenho também duas possibilidades, certo? A primeira possibilidade é para aquele que veio de país que fala língua portuguesa, certo? Ele tem mais 1 ano de residência ininterrupta no Brasil e ele tem mais idoneidade moral. Esse é o primeiro critério. Aqui, não precisa ser de língua portuguesa, eu tenho 15 anos ininterruptos no Brasil e mais eu não posso ter condenação penal. Legal? A esses dois eu chamo de naturalizados. Beleza? Olha a regrinha. Eu sou proveniente de um país que fala língua portuguesa. Vim lá de Guiné-Bissau, vim lá de Moçambique, certo? Estou no Brasil aqui. 1 ano eu estou morando aqui no Brasil. Eu tenho. O que é idoneidade moral? Idoneidade moral é a pessoa olhar para você assim, ó, legal, gostei, pode ser. É só isso. Idoneidade moral é isso, só isso. Beleza? Pedir naturalizado. Simples assim. Segunda possibilidade. Outro país que não fale língua portuguesa, qualquer outro, tá? Qualquer outro. Vim para o Brasil, 15 anos no Brasil, certo? E eu não tenho condenação penal. Aí, ambos são naturalizados. Essas são as duas espécies de nacionalidade. Só que o artigo 14, parágrafo 1º, ele traz só um detalhezinho, que é em relação a quem? Em relação ao português, aos portugueses. Manuel. O Manuel, ele quer morar no Brasil, certo? Ele vai pedir naturalização? Não, isso se chama quase nacionalidade ou nacionalidade por equiparação. Parágrafo 1º do artigo 14 diz: se houver reciprocidade por parte do país, né, por parte de Portugal, o português que vir residir permanentemente no Brasil terá os mesmos direitos que o brasileiro, salvo as distinções previstas na própria Constituição. Ficou fácil isso? Se eu perguntasse para você assim, ó, um português ele pode concorrer a deputado no Brasil? Pode, normal. Ele pode votar no Brasil? Pode, normal. Ele precisa ser naturalizado? Não. E existe essa reciprocidade. Tem um monte de gente que sai aqui do Brasil e vai fazer mestrado, doutorado lá em Portugal, porque tem essa facilidade, entende? Não só da língua, mas do acesso à condição de nativo lá daquele país. Perfeito? Tá tranquilo isso? Então, cuidado com os portugueses. Beleza? Tranquilo, joia? Turma, deixa eu ver o que eu esqueci aqui a respeito de nacionalidade. Quase nacionalidade. Ou nacionalidade por equiparação, é o nome. Tá? Tá, agora essa é a parte fácil, né? Agora a gente tem só um detalhezinho que a gente precisa lembrar aqui, que é a situação de quando você está em um país a serviço do teu país de origem, certo? Pensa comigo aqui, ó. Pensa comigo a respeito dos natos. Tem um diplomata que ele o embaixador inglês. O cara veio com a esposa para o Brasil, a esposa estava gestante, certo? E nasceu ali em São Paulo a criancinha. Essa criancinha, teoricamente, ela tinha que respeitar o critério do solo e ela seria brasileira nata, certo? Agora tu pergunta, o papai estava a serviço do país de origem? Estava, diplomata a serviço da Inglaterra aqui. Então ele não é brasileiro nato. Isso dá o gancho para a gente estudar a outra parte.
Quando que o brasileiro nascendo fora do Brasil, ele é considerado brasileiro nato, tendo pai ou mãe brasileiro, que é o critério de cima, certo? Vamos pensar o seguinte, agora o brasileiro é diplomata e ele foi ser diplomata lá na Inglaterra. A esposa estava gestante e o filhinho nasceu onde? Em Londres. Está a serviço do país de origem? É brasileiro? É brasileiro, tranquilo. Agora ele não é diplomata, ele trabalha numa empresa multinacional e foi com a mulher no mesmo termo e o mesmo filhinho nasceu em Londres, na Inglaterra. É brasileiro? Primeira regra para ser brasileiro, tem que ir num consulado e registrar. Já é brasileiro nato. Não fez isso. Por quê? Ah, deixa, nós não vamos mais voltar para o Brasil, tá bom aqui, deixa assim. O que acontece? O menininho foi crescendo, 18 anos, gostou, futebol tal, quero ir para o Brasil, veio para o Brasil. Foi lá perguntar, como é que eu faço para ser brasileiro? Depois dos 18 anos, fixou a residência no Brasil e manifestou a vontade. O que ele vai ser? Brasileiro nato. 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 Se ele tem sangue, é nato. Beleza? Essa é uma pegadinha, tá? Porque a banca sempre diz assim, ó, vai ser naturalizado porque pediu depois dos 18. Não. Não. Certo? Tranquilo? Cuidado aí, turma. Provavelmente não vai cair para vocês, tá? Por quê? Porque quando publicaram o edital de vocês já tinha... quando mudou a Constituição, a emenda constitucional, o edital de vocês já havia sido publicado. Mas assim, ó, a regra para tu perder a nacionalidade, tá? Para tu perder. Primeiro assim, ó, você foi morar em outro país. Você foi morar. Abria duas exceções. Esse país lá, ele exigia que você adotasse aquela nacionalidade para você permanecer naquele país. Aí a Constituição diz, se ele está exigindo, tu não perde a brasileira. Certo? Segunda possibilidade, eu tenho parentes, né? Eu tenho, meus ancestrais vieram lá da Alemanha, eu quero ter a nacionalidade alemã. Não perde a brasileira também. Legal? Tranquilo? Mas existia uma possibilidade de você ir e espontaneamente querer ter uma outra nacionalidade. Nesse caso, você perderia a brasileira. Agora não existe mais isso, tá? Não existe. Tu pode ir para outro país e adotar a nacionalidade de outro país espontaneamente, tu não vai perder a brasileira. Tá, prof? Não, tu chegando lá, assim, ó, que seguiu todos os critérios, por exemplo, que a gente cobra pra gente, seguiu lá os deles. E você optou pela... Não, perdeu? Não, não perde mais, tá? Fica com dupla nacionalidade. Agora, turma, tem como eu perder a nacionalidade brasileira? Aqui, ó, sendo naturalizado, eu perco sim. Onde que está isso? No artigo 5º. Quando? Quando houver crime comum praticado antes da naturalização ou tráfico de drogas antes ou depois. Eu perco a naturalização. Isso não acontece com o nato, apenas com o naturalizado. Beleza? Vai perder se ele estiver nesse processo de naturalização. Se ele estiver completo, não perde. Envolvendo tráfico de drogas antes ou depois, ou crime comum antes. Legal? Tranquilo? Para a gente encerrar a nacionalidade. Tem alguns cargos no Brasil que a Constituição diz são privativos de brasileiro nato. Somente o brasileiro nato pode ocupar esses cargos. Quais que são esses cargos, professor? Lembra desse mnemônico aqui, ó, mp3.com. E aí, o que que é? mp3.com. O que que é o primeiro M? Ministro do STF. Presidente e vice, né? Presidente da Câmara. Presidente do Senado. Carreira diplomática. Oficial das Forças Armadas. E ministro da Defesa.
somente o nato. E vou te explicar o porquê que é somente o nato. Existe a linha de sucessão e substituição presidencial. O presidente está lá, ele ficou doente, teve que sair. Quem que assume? O vice, claro. Agora o vice também ficou doente. Quem que assume? Presidente da Câmara. Agora o presidente da Câmara ficou doente. Quem é que assume? O presidente do Senado. Agora o do Senado ficou doente. Quem que assume? O presidente do STF. Isso daí é a linha de sucessão e substituição presidencial. Perfeito? Por que tem que ser brasileiro nato? Porque a Constituição entendeu. Não, para ser o dirigente máximo do nosso país, tem que ser um brasileiro raiz, né? Nasceu aqui, tá certo. E os outros, por quê? Carreira diplomática é simples, tu representa o Brasil fora do Brasil, certo? Tu é o Brasil em outros países. E oficial das Forças Armadas é o cara que vai ter a possibilidade de comandar um exército. Ele precisa ser um brasileiro nato, segundo a Constituição. E o ministro da Defesa, porque é o próprio chefe direto das Forças Armadas. Beleza? Tranquilo? Joia? O que você tem que lembrar aqui, não pode confundir. Sempre eles gostam de trocar dizendo assim, ó, ministro do STJ. Errado, errado, STF. Eles gostam de trocar aqui, ó, ministro da Defesa com ministro da Justiça. Errado, certo? Tranquilo? Deixa eu apagar aqui, senão vai... Ei, ministro do STF e ministro da Defesa. Beleza, turma? Tranquilo? Matamos? Matamos? É isso aí, certo? Agora a gente sai de nacionalidade e a gente entra em direitos políticos, turma. Turma, artigo 14 até o artigo 17 a gente fala um pouquinho sobre direitos políticos. Sempre quando você pensar em direito político, assim, ó, o exercício do sufrágio universal, que é o direito de você votar e ser votado. O direito político ele abre duas possibilidades. A primeira possibilidade se chama capacidade eleitoral ativa. A segunda possibilidade é a capacidade eleitoral passiva. Ambas têm um ponto de saída que se chama alistamento eleitoral. Começo por aqui. O que é o alistamento eleitoral? Tenho 16 anos e eu fui lá na junta eleitoral e disse assim, ó, eu quero votar. Aí eu disse, tem 16 anos, filho? Tem comprovante de residência? Então tá, toma aqui, você já é o quê? Cidadão, já pode até mover ação popular se você quiser. Certo? Tá tudo tranquilo? Aí, com base nesse alistamento eleitoral, eu já faço uma ressalva com vocês. Quem que não pode se alistar eleitoralmente? Primeiro, o estrangeiro. E daí sempre o estrangeiro arruma um asterisco ali. Por quê? Sabe que o português pode, né? Todos os outros não podem. Perfeito? O segundo é o conscrito. O que é conscrito, professor? É o menino que completou 18 anos e foi lá, se alistou no exército e entrou no período militar obrigatório. Ele se chama conscrito e ele não pode ter alistamento eleitoral. Não pode, certo? Esses dois, eles não têm alistamento eleitoral. Beleza? Tranquilo? Com base no alistamento eleitoral, eu começo na capacidade eleitoral ativa. A capacidade eleitoral ativa nada mais é do que o direito de votar. Voto, certo? Como que eu voto no Brasil? O voto é obrigatório para todos, turma? Sim ou não? Não, né? A gente sabe que o voto ele é obrigatório para quem tem mais de 18 e menos de 70 anos. Tá tranquilo isso? Beleza? Agora, turma, eu tenho para quem ele é, aqui é obrigatório, né? Obre, ó. Obre, beleza? Para quem ele é facultativo.
obviamente, para quem tem mais de 16 e menos de 18 anos, né? Beleza? E para quem tem mais de 70 anos. Tem mais alguém? Tem sim, professor. Quem? O analfabeto. Pergunto para você, analfabeto pode votar? Pode. O analfabeto pode ser eleito? Curiosamente não pode, turma. Por mais que a gente, mas pode, não pode. Não pode, tá? Não pode, beleza? Então aqui, ó, isso daqui é facultativo. Pessoa analfabeta, hoje é até difícil a gente falar, né? Mas tem, professor, meu, você não imagina como tem ainda, cara. Pois é, ela tem o direito de votar. Agora ela não pode concorrer a um cargo eletivo, beleza? Entendemos isso daqui, turma? Isso é a capacidade eleitoral ativa, perfeito? Aí eu passo para capacidade eleitoral passiva. Agora eu não quero votar, agora eu quero ser votado. E para eu ser votado, o que eu preciso? Ó, regra para os dois. Lembra? Primeira coisa que eu tenho que ter, alistamento eleitoral, certo? Alistamento eleitoral. Segunda coisa que eu tenho que ter, turma, eu tenho que ter domicílio eleitoral. O que é o domicílio eleitoral? É você votar na circunscrição que você precisa morar? Não, não precisa morar. Tu tem que votar no lugar que você vai concorrer. Perfeito? Tranquilo? O que eu tenho? Ó, capacidade dos direitos políticos, ou plenitude dos direitos políticos, tá? Bom, meus direitos políticos não podem estar suspensos, eu não posso ter perdido, certo? Tranquilo? Beleza? Filiação partidária. O que é filiação partidária, turma? No Brasil não se admite candidatura avulsa. Eu quero ser candidato só eu. Não, tu tem que ser filiado a um partido político. Beleza? Tranquilo? E aqui, turma, importante, idades. Olha na idade, turma. Lembra sempre disso. 35, 30, 21, 18. É o telefone constitucional. Ó, 35, quais são os cargos? Presidente, vice e senador. Perfeito? 30 anos, governador do estado. 21, deputados. E aí tu pensa, pode ser federal ou estadual. Quem mais? Prefeito. E quem mais? Juiz de paz. E 18 anos, vereador. Legal? Tranquilo? Então, para eu exercer capacidade eleitoral passiva, eu tenho que me alistar eleitoralmente, eu tenho que ter domicílio eleitoral, eu tenho que ter plenitude dos direitos políticos, eu tenho que ter uma filiação partidária e eu tenho que cumprir essas idades conforme os cargos. Tá tranquilo? Joia? Ficou fácil de entender? Ficou, né? E aí, existe alguma inelegibilidade no Brasil? Existe. Qual? Eu tenho a absoluta e a relativa. Qual é a inelegibilidade absoluta no Brasil? Absoluta é assim, ó, não tem conversa, tá? Não tem conversa. Quais são? Primeiro, ó, primeira forma de inelegibilidade são esses daqui, ó. Esses daqui, estrangeiros e conscritos, a inelegibilidade ela é absoluta. Beleza? A respeito da inelegibilidade relativa, turma, relativa. Além desses dois, obviamente, né, o analfabeto também é absoluto, tá? Ele não pode. Agora, inelegibilidade relativa. Chefe do Poder Executivo em nível municipal, estadual ou federal. Concorri a primeira, concorri a segunda. Posso concorrer mais uma?
Imagina aqui comigo assim, ó, eu sou o prefeito do município, certo? Fui a primeira, não fui preso, tá tudo certo. Fui a segunda, não fui preso de novo. Quero ser candidato de novo. Posso? Eu quero ser candidato agora, por exemplo, fui 2 em Lages, quero que agora você em Otacílio Costa. Posso? Não pode. Qualquer município do Brasil não pode mais, porque o limite são 2, certo? É mesmo cargo, né, do chefe do Poder Executivo, tá? Ou prefeito, ou governador, ou presidente da República. Se você for do parlamento, deputado, vereador ou senador, tu pode ser a vida inteira, a vida inteira. Legal? Segunda possibilidade da relativa, se chama relativa reflexa, porque sempre que eu for chefe do Poder Executivo, a inelegibilidade não recai em mim, ela reflete em quem está perto de mim. Como assim, professor? Meu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim até 2º grau, eles não podem concorrer na área que eu sou chefe do Poder Executivo. Como assim? Sou prefeito. Estou há 4 anos já, né? Chegando perto da eleição, minha esposa viu assim, ó, mas é bom esse negócio, né? Eu também quero, acho que eu vou ser vereadora. Pode? Não pode. Meu irmão falou, né? Eu sou governador, estou aqui há 4 anos, meu irmão assim, ó, pô, você é candidato a deputado, me ajude aí. Pode? Não pode, porque refletiu sobre eles. Tranquilo isso, turma? Beleza? A última das inelegibilidades é o seguinte: o chefe do Poder Executivo, prefeito, governador ou presidente da República, sempre quando ele quiser concorrer a outro cargo, ele precisa sair, descompatibilizar 6 meses antes, certo? Então assim, ó, sou prefeito, pô, quero concorrer a deputado estadual, pode? Pode, normal, só que 6 meses antes do pleito eleitoral, o que ele tem que fazer? Sair. Beleza? Tranquilo? Sou governador do estado, quero concorrer a senador. O que ele tem que fazer? 6 meses antes ele tem que sair. Última coisa sobre direitos políticos que eu acho importante é assim, ó. Turma, não existe cassação de direito político, tá? Se tiver na tua prova cassação de direito político, risca, porque não existe. O que existe no Brasil é perda ou suspensão dos direitos políticos. Em que situações? Tem um rol lá bem, por exemplo, condenação transitada em julgado, condenação penal transitada em julgado, condenação por ato de improbidade administrativa, perda da nacionalidade, certo? São situações, né, que você perde ou tem suspenso os teus direitos políticos, jamais cassados. Beleza? Tranquilo? Joia? Beleza. Turma, ó, passamos então aqui, turma, organização do Estado, tá? Vamos entrar em organização do Estado, a gente já está chegando no nosso horário. Organização do Estado. A partir do artigo 18, a Constituição ela toma outra proposta. Como que o nosso Estado vai se organizar? E no artigo 18, ela fala inicialmente sobre a possibilidade de municípios, estados ou territórios, né? A possibilidade de criação, de desmembramento, de fusão desses entes aí da federação. Aqui é bem fácil a gente entender o artigo 18, por quê? Porque ele é uma sequência lógica. Quando a Constituição fala em território, lembrando, né, turma, não existe nenhum território ativo no Brasil hoje. Nós tínhamos 3 que, com a Constituição de 88, 2 se tornaram Estado e 1 passou a pertencer ao Estado do Pernambuco. Eu tenho aqui, ó, estados. Lembra que com a Constituição de 88 também foi desmembrado um estado e criado outro, perfeito? E eu tenho municípios. Legal. Como que eu faço, segundo a Constituição, para criar um território? Eu só preciso disso, ó. Lei complementar, ponto. Como que eu faço para criar um estado? Eu preciso da lei complementar mais um plebiscito, certo?
Agora eu quero criar municípios, daí ele é um pouquinho mais extenso, porque eu tenho que ter uma lei complementar, federal, obviamente abrindo prazo, eu tenho que ter uma lei estadual, eu tenho que ter um plebiscito, e eu tenho que ter mais um estudo de viabilidade municipal, certo? São as formas de você criar entes da federação no Brasil. O que a banca sempre gosta de confundir aqui, bem simples. Em vez de lei complementar, coloca lei ordinária. Tá errado, é lei complementar. Em vez de colocar plebiscito, coloca referendo. É diferente plebiscito e referendo, turma? Assim, ó, quando a gente, ali em direitos políticos, um pouquinho atrás, a gente tem formas de exercício da democracia direta. Plebiscito, referendo, iniciativa popular. O plebiscito é uma consulta sobre algo que ainda vai acontecer. Então, vamos criar um território, ainda vai acontecer, certo? Vamos desmembrar um estado, ainda vai acontecer. Vamos criar um município, ainda vai acontecer. Por isso que a gente chama de plebiscito. O referendo consulta sobre algo que já passou. Continua ou muda? Lembra do Estatuto de Desarmamento? O nosso último referendo no Brasil foi acerca dele. Vamos manter o Estatuto? Vamos proibir o uso de arma no Brasil? Entende? Então só tem que cuidar aqui esses... Ó, não é referendo e não é lei ordinária. Beleza? Tranquilo? Por que eu preciso de estudo de viabilidade municipal? Porque teve uma onda de criação de município antes ali de 1988, que foi uma... Cara, tinha município que ele não tinha condição de ser um bairro, entende? E cria município, cria... Daí disse, não, pare que... Pensa, o município ele não é só o fato da criação, o fato da estrutura. Pô, vai ter que ter um poder legislativo municipal, vai ter que ter uma prefeitura, vai ter que ter uma... Cara, eu trabalho lá no painel, né? Nas horas vagas eu sou policial também, da polícia rodoviária lá. E... painel é uma rua, cara. Tem alguém do painel aí? Eu posso falar que faz 20 anos que eu trabalho lá, então... O painel é uma rua, cara. Hã? Agora imagina o Salto do Caveiras, daqui a pouco eles dizem, ó, eu quero ser município. Peraí, mas o Salto só tem água, cara. Não tem mais nada, mano. Hã? Tem alguém de Salto? Não. Pô, cara, não gosto de... Hã? Ei, entendeu? Legal? Oh, isso é o artigo 18, tá? Isso é o artigo 18. No artigo 19, nós temos as vedações. O que é vedado na estrutura da organização do Estado brasileiro? O que é vedado? Primeira coisa que é vedado, o Estado não pode subvencionar entidades religiosas. O Estado é laico, tá? Desde 1891, com a Constituição, a primeira da República, o Estado se tornou laico, então eu não posso subvencionar religiões. Eu posso ter uma parceria de interesse público, que é o quê? Pô, o cara lá da religião, lá, o pastor, o padre, sei lá, o pai de santo, qualquer coisa. Não, ele faz uma janta toda quarta-feira, o sopão ali pro pessoal. A prefeitura pode auxiliar? Pode. Isso daí é interesse público, certo? O que não pode é subvencionar. Ó, vou dar todo mês aí para tu melhorar o templo, para tu, né? Não, isso não pode, tá? Essa é a primeira vedação. A segunda vedação, eu não posso criar distinção ou preferências entre brasileiros. Imagina que no edital do concurso de vocês tivesse escrito o seguinte, assim, ó... só poderá participar do concurso público quem nasceu em Lages. Mas daí tem alguém que mora em Correia Pinto, pô, eu queria tanto, não está criando distinção? Isso não pode também, tá? E a terceira, eu não posso negar fé aos atos públicos, aos documentos públicos. Então, imagina que tu tem a tua identidade, ela foi criada por um órgão público estadual, Santa Catarina. Tu foi lá em São Paulo, né? Lá no Brás fazer compra. Chegou lá, a viatura disse, não, tua identidade. Tu apresentou tua identidade, olhou, não, só aceito se for daqui de São Paulo. Está negando fé a um documento público. Essas são as 3 vedações previstas no artigo 19. Legal? Tranquilo, turma? Beleza? Joia. Vamos ver o que a gente tem aqui, ó. Interessantíssimo, tá? Interessantíssimo.
Turma, lá no artigo 37 da Constituição, a gente começa a falar sobre a administração pública. A administração pública ela é regida por 5 princípios que estão lá no caput do artigo. Essa não tem como tu errar também, tá? LIMP, perfeito? O que é o LIMP, professor? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Beleza, vamos tentar entender isso aqui. Ó. O que é legalidade? A guia a gente está falando de administração pública, né? Então, assim, ó, sou um agente público. Qual é a importância da legalidade para mim? Turma, se você é da iniciativa privada, você pode fazer tudo que a lei não proíbe. Se você é da iniciativa pública, se você é agente público, você só faz o que a lei diz para você fazer. Só isso e mais nada. Esse é o princípio da legalidade, fiel observância à lei. Perfeito? Segundo princípio, o princípio da impessoalidade, ele tem 2 faces. Uma face diz o seguinte, assim, ó, eu não posso fazer absolutamente nada que favoreça ou prejudique o administrado. Por quê? Porque a relação ela é impessoal, certo? É o Estado que está tratando com a pessoa e não 2 particulares. A outra face desse princípio diz o seguinte, aquilo que o agente faz não se atribui à pessoa física dele, sim ao Estado. Se você sai daqui agora e está passando no semáforo ali, o que acontece? Uma viatura, um carro oficial e bate no teu carro. Você vai demandar em juízo contra quem? Contra o Estado e não contra o motorista, né? o servidor público. Por quê? Porque esse é o princípio da impessoalidade. Legal? O princípio da moralidade pública, turma, ela não se confunde com o princípio da moral comum, né? Moral comum, ela é contextual. Moral comum, você olha ela assim, ó, conforme o parâmetro o contexto daquela sociedade, certo? A moral administrativa é uma moral calcada na boa-fé objetiva, transparência, boa administração. É você trabalhar mais com resultados, otimizar recursos, ampliando resultados, certo? Transparência. Existe uma lei, que é a Lei de Improbidade Administrativa, 8429 de 92, que trata exatamente sobre atos que afetam a moralidade. A doutrina diz que o ato de improbidade nada mais é do que uma imoralidade qualificada. Então, ser moral no serviço público é você ser transparente, certo? A diferença da boa-fé objetiva para a boa-fé subjetiva é que a subjetiva ela mora dentro da tua cabeça, certo? É o que você pensa. Pô, mas só que no serviço público isso não basta. Além do que você pensa na tua cabeça, você tem que objetivamente mostrar que você age assim, certo? Então, quem olha de fora, quem audita o teu serviço, ela diz o que... Não, pô, faz tudo certinho. Tudo transparente, tudo legal. Isso é a moralidade. Publicidade é um princípio meio. Por que princípio meio? Porque a publicidade ela existe para que os outros princípios sejam alcançados. Só você pensar o seguinte, a lista de nomeação do concurso está aqui com o nome de vocês. Onde é que ela está, essa lista? Na gaveta do prefeito do município. O que acontece? Adianta alguma coisa? Não adianta nada. A partir do momento que ele chama o assessor dele, pega a lista e fala o seguinte, ó, manda para publicar no Diário Oficial do município. Aí, com a publicação, a mágica acontece. Por quê? Desencadeia efeito do ato administrativo, permite o controle desse ato administrativo, demonstra qual é a vontade da administração pública. Tudo com base no quê? Princípio da publicidade. O último dos princípios se chama princípio da eficiência. O princípio da eficiência ele entrou nesse rol de princípios em 1998, com a emenda constitucional 19. Por quê? Porque na década de 90 se lutou muito contra a burocracia no serviço público.
Estado brasileiro, a administração pública já passou por 3 estágios, né? O estágio patrimonial, o segundo burocrático e o terceiro gerencial. No burocrático, o que representa bem esse momento é aquele serviço público enorme, inchado, né? Tu precisa só de uma certidão e tem que ter o carimbo de 10 pessoas, entende? Na década de 90, se buscou fugir disso. Como que a gente ia fugir? Vamos privatizar. Lembra na década de 90? Tu queria colocar um telefone em casa, tu praticamente tinha que deixar um rim lá para poder arrumar o telefone. Aí, não, privatiza isso. Vamos fazer a administração pública se aproximar da administração privada. Aí entra em cena o princípio da eficiência. Nesse princípio aqui, turma, você tem que tomar cuidado com um detalhe. Para você ser eficiente no serviço público, você não pode desrespeitar os outros princípios, tá? A banca sempre gosta de colocar assim, ó, sob a égide do princípio da eficiência, não se leva em consideração o princípio da legalidade. Errado. Nenhum princípio pode anular o outro. O que acontece é a ponderação entre eles, o equilíbrio entre eles. Beleza, turma? Tranquilo? Olha só. Aqui eu tinha falado para vocês da lei de improbidade administrativa, não sei se tá tá? Tá também? Então foca comigo aqui, ó, Turma, só para a gente matar aqui, eu já libero vocês, porque já são 5 horas. Lei de improbidade administrativa. O ato de improbidade administrativa, ele pode acontecer de 3 formas distintas. E essas 3 formas, elas estão no artigo 9º, no artigo 10º e no artigo 11º da Lei 8429. No artigo 9º, eu tenho a figura do enriquecimento ilícito. Aqui no artigo 10º eu tenho lesão ao erário. E no 11º eu tenho desrespeito princípios da administração pública. Olha a dica para você não confundir aqui. Sempre quando houver enriquecimento ilícito, quem praticou o ato de improbidade teve um acréscimo patrimonial indevido. Algo veio para ele, certo? Então, deixa eu ver se a minha auxiliar arrumou ali. Tá baixo, tá ruim isso, né? Sempre quando tiver o enriquecimento ilícito, o verbo vai ser um verbo assim, ó, perceber. Por exemplo, estou trazendo para mim, algo para mim, certo? Tranquilo? Sempre quando for lesão ao erário, aconteceu um prejuízo para a administração pública, mas não veio para mim. Não houve acréscimo indevido do meu patrimônio, certo? E o desrespeito aos princípios é o rol taxativo previsto no artigo 11. Inclusive, um deles bem interessante é aquele que fala sobre o nepotismo no serviço público, proibindo a contratação daquele grau de parentesco ali da autoridade nomeante. Beleza? Tranquilo? Outra coisa, né, turma? Aqui, ó. O que que eu sofro, né? Em cada um dos tipos de improbidade administrativa. No enriquecimento ilícito, que é o mais severo dos atos de improbidade administrativa, eu tenho 14 anos de suspensão aí dos direitos políticos e da proibição de contratar com o serviço público. 14 anos. Perfeito? Tranquilo? Aqui, na lesão ao erário, são 12 anos. Aqui são 4 anos. Beleza, turma? Tranquilo? Joia? Eu tenho também aqui multa civil no valor
do que foi acrescido indevidamente. Aqui eu tenho multa civil no valor da lesão ao erário, e aqui eu tenho multa civil de até 24 vezes o valor do vencimento do servidor, certo? Pergunta que eu faço a você é assim, ó. Um particular pode cometer um ato de improbidade administrativa? Ou apenas o servidor público pode? Particular pode também, tá? Quando que o particular pode praticar um ato de improbidade? Quando ele induz ou ele concorre na prática do ato. Induzir é você colocar a sementinha do mal na cabeça do servidor, tá? Estou induzindo. O que é concorrer? É você praticar o ato junto. Legal? Tranquilo? Quem que pode sofrer o ato de improbidade administrativa? Administração pública de um modo geral e também entidades privadas que recebam aí verba pública para custeio ou para sua própria criação, certo? E também entidades privadas que recebam aí benefícios creditícios fiscais também podem responder por atos de improbidade administrativa. Legal, turma? Tranquilo? Beleza? Turma, olha só, se pela experiência das outras provas, tá? Acredito muito nas questões ali no início, tá? Cuidado, ali os princípios até o artigo 5º é a tendência do que eles têm pedido ali. O segredo de você dar uma boa olhada nisso daqui é que uma questão pode te deixar dentro ou te deixar fora aí do concurso. Beleza? Desculpem o modo acelerado, mas eu passei aqui o que, por exemplo, numa turma regular aí, eu demoro para passar 3 meses aí dando aula para o pessoal, tranquilo? Eu fazia em vocês em 1 hora e pouquinho, tá? Obrigado muito a todos vocês aí e boa sorte amanhã, tá? Boa sorte, lembrando que o concurso, turma, o concurso ele é estratégico, né? Primeiro, o concurso ele começa muito antes, né? O concurso começa no teu ato de preparação, por quê? Você tem que entender contra quem que você vai lutar, quem é o teu inimigo. Se você não entende isso, amanhã tu vai lá mais escorado na sorte do que nos teus méritos, certo? Se você faz uma preparação e tu entende o que é a prova, contra quem, a possibilidade é ampliada, né? Você tem uma possibilidade muito maior de ser aprovado nesse concurso público. Agora, algumas dicas elas são cruciais para quem faz concurso. Assim, ó, turma, eu cheguei numa questão, ela emperrou. Tu vai gastar tempo nela? O que tu vai fazer? Vai meter uma interrogação do lado e vai continuar a tua prova. Por quê? Cara, eu perco 10 minutos numa questão e ainda corro o risco de errar ela e cansei ao ponto de perder outras questões fáceis. A banca trabalha nesse aspecto, entende? A banca entende essa dinâmica de fazer você se desgastar numa questão para que tu erre as outras fáceis. Então, assim, ó, se emperrou, o que tu faz? Cara, faz uma interrogação, vai lá tomar uma água, vai no banheiro e volta com a cabeça fresca e tenta decifrar ela de novo. Beleza? Tranquilo? Turma, outra dica que é fundamental. Tempo para passar o gabarito. Não fique nessa assim, ó, no final dou um jeito porque tu não dá e tu passa uma errada pro gabarito, passa todo o resto errado e joga a tua prova fora. Então assim, ó, destine um tempo, reserve um tempo para que você passe com calma, com tranquilidade. É muito melhor, turma, às vezes tu deixar aquela questão que eu falei difícil ali, ó, sem resolver e passar as outras com certeza pro gabarito, do que você gastar o tempo nessa maldita, se apertar no tempo lá no final e passar tudo errado pro gabarito, tá? Concurso não se faz para passar, né? Concurso se faz até passar. Isso é diferente, tá? Não deu, professor, continua a batalha, pô. Continua a batalha. A única coisa que eu posso garantir para vocês, né? Eu sou servidor público há 22 anos. E, cara, assim, ó, eu nunca quis ser rico, tá? Nunca quis, sério mesmo. Eu tenho uma origem muito humilde e eu nunca quis ser rico. Agora, eu nunca consegui conceber a ideia de eu ter uma família
e às vezes eu chegar naquele momento assim, ó, de eu precisar tanto daquele emprego que uma demissão coloque em risco a segurança da minha família. E aí não, eu prefiro o serviço público, porque eu tenho uma previsão, sei quanto que eu vou ganhar, eu tenho uma estabilidade, e eu me seguro nessa estabilidade e eu mantenho minha vida assim, certo? Cada um é cada um, né? O que o serviço público te promove é isso, uma segurança, certo? Tranquilo? Joia? Obrigado pela atenção de vocês e boa sorte amanhã, tá bom? Tchau, gente. Valeu!